Iniciamos com uma sessão plenária subordinada ao tema Innovation Towards Sustainability e IT Health Morning Talks. Na mesa redonda desta sessão, contamos com a presença remota de Ana Vargas Gomes, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, e em sala, Carlos Santos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e Rosa Valente de Matos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central. Como oradora da sessão, contamos com Amy Weller, Policy Officer da European Health Management Association. A moderar esta primeira sessão do dia, Alexandre Lourenço, Administrador Hospitalar do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a quem passo a palavra. Bom dia a todos. Eu vou continuar em inglês, porque esta é uma sessão também gravada para o AIT Health, para a rede InnoStars. So good morning. This is welcome to this AIT Health morning talks. This activity aims to enhance the innovation within local ecosystems, within the RIS network. And today we are going to discuss innovation towards sustainability. We are in Figueira da Foz in Portugal. This is an event co-organized with the Portuguese Association of Hospital Administrators, but also with Coimbra University Hospital. Today we will have Amy Wheeler from the European Health Management Association that will present this topic to us, and then it will be followed by a panel discussion in Portuguese. So Amy, thank you so much. Welcome to the floor. The floor is yours. There we go. Perfect. So hi everyone, I'm Amy Weller, I'm from the European Health Management Association, I'm policy officer there. And so for those of you who might not know, EMA, we are based in Brussels and we are a non-for-profit membership organization that focuses on enhancing the capabilities and capacity of health management to deliver high-quality healthcare. And we are lucky to count APA as one of our members. So today I will give you an overview of the current EU policies that exist to drive sustainability in the healthcare sector. But first of all, before going into all these EU policies, I'll give you a bit of a policy context and quickly talk about what hospitals can do to promote sustainability. So we all know that health systems, healthcare institutions and hospitals are a major consumer of energy and resources at the facility level, but also during the procurement process of goods and services. And at the same time, the COVID pandemic as well as the climate crisis have highlighted the need to move to a digital and green transition for Europe's recovery. So to capitalize on this green and digital transition, the European Commission has launched the European Green Deal to achieve climate neutrality by 2050 and has also named the 2020s as the European Digital Decade. So the healthcare sector has a key role to play in helping Europe move forward with this transition and this ambition for a greener future. But first of all, what can hospitals do to promote sustainability? So there are plenty of initiatives that hospitals can implement to embrace sustainability. First and foremost, I think it's important that sustainability principles are integrated into healthcare activities at the governance level. Hospitals can also turn to innovation procurement to procure goods and services that are more environmentally friendly. So at EMA, for example, we are working on a project called EcoQuip Plus that helps hospitals use innovation procurement to, for example, deliver environmentally sustainable waste management services or achieve zero waste operating theaters.
At EMA, we are also working on another project called Be Well, where we are working together with educational partners to help hospitals upskill and reskill the health workforce with a particular focus on acquiring green skills. So these are just some of the ways that hospitals can promote sustainability. I will now zoom out and give you an overview of the policies, mechanisms, and funds that are available at EU level to orient and support stakeholders to drive sustainability and innovation in the healthcare sector. So first of all, as mentioned before, one of the key flagship initiatives is the European Green Deal. So the European Green Deal is a roadmap of policy initiatives to boost the efficient use of resources in Europe and accelerate the movement towards a clean and circular economy in Europe. So it was presented by the European Commission in December 2019. And it aims to put Europe on the path of becoming the first climate-neutral continent by 2050. And the policies, regulations, and strategies that form part of this European Green Deal offer opportunities for the health, for hospitals and the health systems in Europe to achieve their sustainability goals. So here you can see a roadmap of the European Green Deal. As you can see, there are several thematic areas, and I will touch upon two of them that are relevant for the healthcare sector. The first one is the zero pollution ambition for a toxic-free environment. So under the strand, there are three key action points, with two of them contributing to non-toxic healthcare, namely the chemical strategy for sustainability and the zero pollution action plan for water, air, and soil. So the chemical strategy for sustainability, it was adopted in 2020 to better protect citizens and the environment from hazardous chemicals. So under the strategy, the EU will continue supporting the production of essential medicines, many of them that are vital to the healthcare sector, such as disinfectants, pharmaceuticals, medical devices. But the strategy will encourage the production and development of safe and sustainable alternatives, as many of these products that we currently use in healthcare also contribute to hazardous exposures. Then the second action point, the Zero Pollution Action Plan for Water, Air and Soil. It's a non-legislative initiative to better prevent, monitor and report on air, soil, water, but also consumer products pollution to improve human, animal and ecosystem health. So currently, as many of you may know, there are 1 in 8 deaths every year is caused by air pollution, by pollution in general, sorry. And this action plan therefore address particularly harmful sources of pollution such as pharmaceuticals, and it also aims to reduce by more than 55% the health impacts of pollution. So going back to our roadmap, another thematic area of the Green Deal that is relevant to the healthcare sector is mobilizing industries for a clean and circular economy. So under the strand, the European Commission adopted the Circular Economy Action Plan in March 2020. It's a non-binding policy initiative that foresees the development of 35 measures aimed at promoting sustainable growth, but within the planetary boundaries. And several of the measures that are included in this action plan can help overcome some of the challenges that we have in procurement in the healthcare sector related to sustainability. For example, the supply of sustainable goods available on the market or the lack of product information. The healthcare sector does have an opportunity to
leverage this purchasing power to drive markets and policies towards more ethically produced, healthy and sustainable goods and services. So lastly, all these points that I've mentioned are included on the European Green Deal to become climate neutral by 2050 are written into law through the European Climate Law. The European Climate Law also introduces stricter 2030 targets and ensure that all EU policies contribute towards this goal and that all sectors play their part. So to lead on the green transition, the European Commission has also adopted and launched initiatives related to pharmaceuticals, which have a considerable impact on the environment and the sustainability of healthcare systems. So in March 2019, the European Commission launched the European Union Strategic Approach to Pharmaceuticals and the Environment, which encouraged pharmaceutical industries to design and manufacture their product in a more environmentally friendly way, all the way from design and production to use and disposal. And then as a next step, the European Commission launched its pharmaceutical strategy for Europe in November 2020, which aimed at ensuring safe and quality medicines while boosting the sector's competitiveness. So the pharmaceutical strategy also includes an environmentally sustainable angle, as it aims to reduce the impact of pharmaceutical components and their residues on the environment and encourage pharmaceutical industries to commit to climate neutrality. So it's also strongly aligned with the European Green Deal that I was talking to you previously. And then last policy initiative, the new industrial strategy for Europe, which is part of an industrial policy package adopted by the European Commission in March 2020. And it aims to deliver on three key priorities, namely maintaining Europeans' industry global competitiveness, shaping Europe's digital future, and making Europe climate neutral by 2050. And one of the 14 industrial ecosystems is, of course, health. So now I will walk you through some of the funding mechanisms that exist at EU level to, that can be used by the healthcare sector to introduce innovation and make healthcare facilities greener. So the first one is EU for Health. So EU for Health is the EU's response to the COVID impact on healthcare staff, patients and health systems in Europe. It's the largest health program ever, and it's funding proposals and tenders to build stronger, more resilient and more accessible health systems. So look out for the 2023 EU for Health work program to see if there are any calls that could be relevant for your organization to apply for. Next we have Horizon Europe. So Horizon Europe is the EU's key funding program for research and innovation. There's a specific cluster on health to facilitate health research on innovative solutions to protect people's health and well-being, but also foster this innovative, sustainable and globally competitive European health industry. So once again, look out for the Horizon Europe 2023-2024 work program to see if there are any proposals or tenders that could be relevant for your organization. Moving on, we have the Recovery and Resilience Facilities, which makes 723 billion euros available in loans and grants to support reforms and investments undertaken by member states. So it's more at national level. And the aim is to mitigate some of the social and economic impact of the COVID pandemic and make European economies more sustainable, resilient, and better prepared for the opportunities and challenges related to the green transition. And
Lastly, we have the European Regional Development Fund. It's part of the EU cohesion policy, and it finances programs in shared responsibility between the European Commission and the national and regional authorities and member states. So one of the funding priorities for the years 2021-2027 is to finance projects that lead to a greener, low carbon and transitioning to a zero carbon economy. And it's also, this fund is also used to improve regional health infrastructures. So that's it. Maybe I want to end on a note that making healthcare greener is not a solitary hero mission for hospitals, but that it requires to join forces with policymakers, industry, healthcare providers, and not only focus on policies, but also raising awareness and communication and introducing incentives such as subsidies to transition to more of a circular economy and using more environmentally products. That's it. Thank you. Thank you so much, Emi. I believe that the goal of our morning talks are accomplished. That is mostly also to give information to the ecosystem regarding, in particular, the issues about sustainability. We will continue in Portuguese, so I believe that we will going to learn this morning to speak a little Portuguese. And to all the other colleagues that are online, thank you so much for following us. We will continue now in Portuguese. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Nós, neste painel de discussão, vamos ter o Carlos Santos, que é o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, a doutora Rosa Matos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, e também a doutora Ana Vargas, que está connosco online. Creio que se pode juntar a nós. Cá está. Claro. Eu só vou fazer aqui uma pequena introdução a este tema, da sustentabilidade. Cada vez mais é um tema que levanta cada vez mais questões e que começa a entrar dentro da agenda das instituições de saúde. É evidente que há uma série de prioridades que os hospitais têm que lidar, e esta começa a ser cada vez mais uma das nossas agendas. Eu estava aqui a trocar uma side talk com o Carlos Santos, aqui um bocadinho, que os hospitais certamente são dos maiores poluidores das regiões onde estão implantados. E que evidentemente têm uma responsabilidade grande atualmente nesta questão da pegada carbónica. E evidentemente o que é importante também começarmos a discutir, e o objetivo também deste evento, é discutir como é que os hospitais começam a ter alguma responsabilidade nesta área e que iniciativas é que podem desenvolver nesta área. A apresentação da EMI acabou por nos ajudar muito também a perceber um pouco da agenda europeia, mas será importante realmente transpor isto para a realidade nacional. Eu daria aos três intervenientes, para já agradecer aceitarem participar nesta discussão, que não é uma discussão fácil, mas daria-vos a oportunidade para falarem, apresentarem um pouco, fazer um comentário geral durante 5, 10 minutos e depois faríamos uma discussão sobre este tema. Eu daria talvez a palavra aqui à doutora Rosa Matos, se concordar. Concordo, com certeza que sim. Não sei se isto está funcional. Bom dia a todos. Quero começar por agradecer o convite, por estar aqui. Inicialmente pensei porque é que me convidaram. Eu que neste momento estou a dirigir um centro hospitalar com 133 edifícios espalhados pela cidade de Lisboa. Se calhar sou mesmo a pessoa ideal para estar a falar disto. Bem, muito obrigada de qualquer maneira pelo convite. É um gosto estar aqui, é sempre um gosto participar nestas sessões e assistir a estas sessões. Agradecer a apresentação, que foi excelente. Inovação e sustentabilidade é o tema do dia, não podemos estar mais atual, e até porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, as alterações climáticas são a maior ameaça à saúde das pessoas, não é? Do século XXI. Portanto, como dizia o nosso colega Dr. Alexandre Lourenço, quer dizer, nós somos quem tratamos das pessoas, mas também somos aqueles que se calhar mais contribuímos em termos de ambiente para esta má climatização.
E como é que os cuidados de saúde contribuem negativamente? Foi aqui também um bocadinho focado, não só com os antibióticos, os plásticos, o consumo de dispositivos que muitas vezes não são de uso único, utilizamos muito pouco. Os transportes, do nosso exemplo, nós temos cerca de 200 transportes internos diariamente, quer dizer, é um mundo diferente, portanto, a circulação de carros. E nesta área, efetivamente, temos muito que fazer. Eu acho que nós, administradores hospitalares, é uma área que temos muito que trabalhar. Até porque nós estamos sempre muito focados na operação. Faz parte um bocadinho do nosso ADN. E não na economia como um todo, não é? Quando fazemos os nossos concursos, o que é que nós privilegiamos? Geralmente o preço mais baixo, não é? E estes anos todos têm sido um bocadinho assim. Mas, além disso, a nossa operação também é uma operação muito propícia a muita ineficiência. É pressão. Vimos agora, por exemplo, aqueles 2 anos, quase 3 de pandemia. Os produtos que utilizámos, a quantidade descartáveis, tivemos alguma estratégia? O que é que aconteceu? Cada um, se calhar, fez à sua maneira, no seu centro hospitalar, no seu hospital. E nunca refletimos sobre isso. Tinha sido, se calhar, uma oportunidade para também darmos aqui uma volta diferente. Mas com isto não quer dizer que eu esteja pessimista. Acho que, efetivamente, as nossas organizações de saúde cada vez mais têm que trabalhar em prol desta sustentabilidade. Mas para isso eu não vos vou amassar muito, porque também ontem o Alexandre mandou uma apresentação e eu pensei um bocadinho sobre isto. Mas para isso é fundamental que exista uma estratégia para a sustentabilidade. Com objetivos claros e foco em 3 aspectos, que foram aqui também falados nesta apresentação. Na economia circular, a reciclagem, a reutilização, menos consumos, enfim, temos muito que fazer na área da economia circular, na logística, no transporte, na mobilidade, que já foi aqui falado, na eletricidade, no aquecimento, na água e alguma responsabilidade social. Essa é muito importante. O segundo ponto, ter em particular um processo de compras sustentável. Isto é fundamental. Temos que trabalhar os nossos processos de compra dos nossos produtos. Redução do consumo. Temos muito desperdício, todos nós sabemos que trabalhamos diariamente nos hospitais. Maximizar os sistemas de reutilização. Compra de produtos e serviços que integrem fatores ambientais e fatores sociais. É cada vez mais importante, um trabalho justo, os fatores económicos, a longevidade e a qualidade da inovação, portanto, cada vez mais, enquanto compramos novos produtos, devemos ter em consideração isso e não olharmos, efetivamente, só, como temos feito muitas vezes ao longo destes anos, para os custos da aquisição. E até porque as compras sustentáveis, e também vimos aqui na área do medicamento, acabam por levar a que a nossa indústria, e para isso eles também têm que ter incentivos. No outro dia ouvi o Dr. Paulo Macedo dizer nisso, falamos muito no incentivo à sustentabilidade verde, mas para que as empresas se possam transformar e serem cada vez mais sustentáveis e terem processos de produção menos poluentes, também temos que investir nesses processos. Ou seja, o que acontece muitas vezes é quando nós exigimos ou a empresa fecha porque não tem possibilidade e não tem maneira de financiar o seu processo de transformação para produzir de maneira diferente. Portanto, temos aqui que também ter em consideração que é preciso, e há dinheiro, e foi aqui mostrado há bocadinho, para que a própria indústria, e principalmente a nossa indústria farmacêutica também, se possa transformar e possa ser uma indústria mais verde. Obviamente que nós, e agora falando um bocadinho do centro hospitalar, temos alguns projetos, como disse, são 137 edifícios, mas temos projetos, por exemplo, conseguimos, com uma estratégia de mudar em todos os edifícios as lâmpadas normais que consomem muita energia, todos os edifícios têm as lâmpadas LED, os equipamentos que estamos a comprar e a substituir por equipamentos novos, temos já em consideração a sustentabilidade, portanto, e a durabilidade e a poupança energética desses mesmos equipamentos. Portanto, fazemos muito aquilo que, de certeza, se eu perguntasse a cada um de vocês, estão a fazer nas vossas instituições. Portanto,
a substituir as centrais de vapor por central de água quente, que era uma coisa que também existia e ainda existe em alguns hospitais. Portanto, estamos a fazer o nosso trabalho e vários, e tenho aqui um rol de exemplos que não vos vão amassar com isso, desde grupos de trabalho, para perceber como é que podemos ser mais sustentáveis, por exemplo, no bloco operatório, onde muitas vezes há muito desperdício. Estamos a fazer este caminho. E cada hospital, certeza, tem a sua unidade dedicada ou tem alguém a pensar na sustentabilidade. Mas penso que é necessário, efetivamente, existir muito mais que isto. E se nós queremos dar o salto, é importante pensarmos a sustentabilidade e a inovação de outra maneira diferente. E quando eu falo isto, não vou novamente propor que seja criado um Instituto para a Sustentabilidade e Inovação. Não. Acho que já temos, por exemplo, eu diria que é necessário, se calhar, criar, e eu até propunha, se calhar, que fosse na própria ACSS, um centro para a sustentabilidade hospitalar, onde efetivamente se pudesse promover uma rede de hospitais sustentáveis, que esse grupo de trabalho, que esse centro pudesse fazer a cooperação, a coordenação e a cocriação com consultadorias de sustentabilidade a cada hospital, para que houvesse aqui uma estratégia nacional. Nós precisamos disso, precisamos ter processos montados. Porque há bocadinho falava com um colega meu que dizia não, mas no meu hospital eu concorri à rede europeia e tenho 5 milhões para a sustentabilidade e inovação. E o resto? Ótimo, não é? Ótimo, que as pessoas tenham, que consigam. E o resto? Portanto, mais uma vez, vamos ter um país de primeira e um país de segunda. Hospitais de primeira e hospitais de segunda. Temos cada vez mais de ser profissionais. E eu penso que este tema que está hoje e que nos traz poupanças significativas, precisa ser tratado de outra maneira. Precisa que, efetivamente, ter aqui um organismo central que se responsabilize, que coordene e que, junto dos hospitais, também ajude a promover esta inovação mais sustentável. Não maço mais, tenho aqui o meu colega também que quer falar, mas vamos dizer que cada vez mais temos de trabalhar nisto, porque os nossos jovens cada vez mais querem trabalhar em ambientes sustentáveis, em ambientes verdes. Também é uma maneira de captarmos cada vez mais pessoas para o Serviço Nacional de Saúde. E isto é importante. Portanto, eu deixava-vos por aqui e com a esperança de que o novo hospital de Lisboa, não é? O novo Hospital de Lisboa vai ser um hospital sustentável, também estamos a trabalhar para isso, um hospital verde, onde possamos realmente aqui já pensar num hospital futuro mais tecnológico, mais voltado para as pessoas e com muitas poupanças em termos energéticos. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigado, Lázaro. Eu estava a passar-se a palavra já ao Carlos Santos e depois à Ana Vargas Gomes. Carlos. Muito bem. Bom, então, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite ao Presidente da APAS, Xavier Barreto, meu colega e amigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Cumprimentar a doutora Rosa Matos. Dizer que gostei muito de ouvir e da forma como colocou as questões, provavelmente nucleares, da questão da sustentabilidade. Cumprimentar o Alexandre Lourenço, meu colega e amigo também no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e agradecer a apresentação da Amy Weller, que foi muito, muito interessante, embora já tivesse tido acesso em antecipado, mas é sempre outra coisa ouvir esta apresentação e o brilho com que a fez. Muito obrigado. Deixem-me dar aqui alguma informação de contexto sobre o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, para depois percebermos que efetivamente tem enormes desafios pela frente. E que estamos a tentar lidar com eles, estamos a tentar lidar com alguns estão em prática, outros agendados em pipeline, digamos assim, mas este contexto eu penso que é importante. Tal como a doutora Rosa há pouco disse, são quantos edifícios? O centro? 133. Nós não temos 133 edifícios, mas temos, para que vejam, temos 2 hospitais de adultos, separados por cerca de 8 km, temos 2 maternidades em condições relativamente degradadas, separadas também por 2 km. Temos um hospital pediátrico e temos um hospital psiquiátrico do outro lado do rio, com acessos que são absolutamente terríveis, embora o parque em si seja do mais atrativo que existe. Temos 8.600 trabalhadores, temos um orçamento financeiro superior a 630 milhões de euros, temos um contrato de programa superior a 540 milhões de euros. Enfim, é de uma dimensão como esta que estamos a falar. No entanto,
temos o maior número de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação em 2001 em Portugal, enfim, de acordo com os números que estão disponíveis. Tínhamos 31 projetos em curso em 2001. 10 desses projetos são a IT Health, projetos geridos pela Unidade de Inovação e Desenvolvimento, cujo administrador é o Alexandre Lourenço. O CHUC está presente em 10 redes de referenciação europeias, mais nenhuma unidade hospitalar está presente num tão elevado número de redes de referenciação. Temos 18 centros de referência reconhecidos, temos um 19º em processo de reconhecimento. Somos provavelmente o único hospital que está envolvido em programas, em projetos concretos no âmbito do Interreg, na contratação pública, nas parcerias para a inovação, e portanto isto tem também um impacto e um desafio grande às equipas internas. Somos o único hospital português que, juntamente num consórcio com a Universidade de Coimbra, está presente na M8 Alliance. A M8 Alliance, para quem conhece, é apenas a melhor organização de hospitais universitários e de centros académicos clínicos do mundo, diria eu, onde estão os mais representativos hospitais, e portanto temos este desnível, digamos assim, em que simultaneamente temos do pior e do melhor que há enfim, num universo como este. Claro que estamos também envolvidos com políticas de sustentabilidade nas áreas da eficiência energética, na área da climatização, da qualidade do ar interior, do conforto dos doentes, dos profissionais, etc., maioritariamente financiados pelo POSEUR, pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência na Utilização de Recursos, penso que é esse o acrónimo. Mas, como sabemos também, estes programas que têm que seguir as regras da contratação pública, não vou aqui defender, como alguém dizia recentemente num evento onde estivemos ambos na terça-feira passada, não vou aqui defender a revogação do Código da Contratação Pública, mas é preciso percebermos que quando se avalia o desempenho dos gestores em contexto de crise mundial, em contexto de crise de matérias-primas e em contexto de crise de mão de obra, provavelmente há um conjunto de variáveis que depois, a posteriori, nunca são tidas em conta, e o que é tido em conta são os resultados, o cumprimento das regras ou os atrasos e o deslize no cumprimento dos prazos. E isto eu acho que é muito importante também referir. Eu gostava de citar aqui um exemplo apenas, que me parece um exemplo de enorme valor acrescentado que o CHUC implementou, e depois referir aqui alguns desafios. Eu não sei se tenho tempo, se me exceder o tempo, por favor, ou se correr esse risco, diga-me, por favor, que eu tento resumir. O primeiro grande projeto em curso, que do nosso ponto de vista tem enorme valor acrescentado, é o Programa de Entrega de Medicamentos em Proximidade. Tem o acrónimo de PEMPROXI, para quem conhece o processo, e estão aqui algumas pessoas que o conhecem bem e até que o apoiaram e o apoiam nesta fase. Começou antes da pandemia, tinha cerca de 300 doentes e meia dúzia de farmácias assim espalhadas pelo país. E estamos a falar de medicamentos de cedência obrigatória, medicamentos do uso hospitalar. O que é que acontecia? Os doentes deslocavam-se ao hospital, semanalmente, mensalmente, para vir buscar os medicamentos. Hoje em dia, o PEMPROXI tem cerca de 6 mil doentes, tem 1.300 farmácias aderentes, farmácias de proximidade, que recebem os medicamentos do hospital e o entregam aos doentes. Abrange todas as patologias, mais de 1.500 doentes oncológicos, mais de 400 doentes HIV, enfim, todo o leque de patologias. Entrega cerca de, não quero falhar, mas qualquer coisa como 46 milhões de euros por ano de medicamentos. São diria que mais de 30 mil entregas por ano, ou seja, se olharmos para o mapa, não há praticamente zona no país que não tenha farmácias de proximidade neste programa. O que é que isto representa? Representa desde logo que, do ponto de vista da eficiência do serviço de farmácia hospitalar, deixou de ter dezenas, centenas de pessoas em fila para levantar medicamentos. Deixou de ter viagens de pessoas, de doentes, para levantar a sua medicação. Redução da pegada ecológica, redução das emissões de carbono, etc. E para além de que tudo isto ocorreu em plena pandemia, ou seja, a partir do momento em que foi possível fazer com que os doentes deixassem de ter a necessidade de se deslocar, reduziu também a possibilidade de contágios, a possibilidade, enfim, de aumento da infecção resultante exatamente desse contágio. Este é um exemplo concreto, e é um exemplo concreto que, de certa forma, nos orgulha. Há muito para fazer, mas este fala por si.
Um desafio em matéria de sustentabilidade que eu gostava também de lançar, embora não seja propriamente aqui nuclear neste tema, mas acho que nos confrontamos com ele todos os dias, que tem que ver com a inovação terapêutica. A inovação terapêutica é provavelmente das maiores ameaças à sustentabilidade dos sistemas de saúde na Europa e no mundo. Sabemos disto. No entanto, o que é que fazemos? Como a inovação terapêutica ameaça os orçamentos, o que é que fazemos? Diabolizamos-la. E, portanto, quer dizer, não temos uma estratégia para lidar com a indústria, eu estou a ver aqui gente da indústria, não existe uma estratégia para lidar com a indústria numa lógica de value-based healthcare, numa lógica de partilha de risco, que permita que, efetivamente, a boa inovação terapêutica, porque nós sabemos nem todos os fármacos novos são bons, nem todos os fármacos bons são novos, sabemos disto, mas sabemos que há inovação terapêutica de enormíssimo valor acrescentado, de enorme qualidade, e temos que estar preparados para isso. E eu creio que a indústria tem que refletir sobre outros modelos de relacionamento com o Estado, com o setor público e com os hospitais públicos. Eu imagino que os hospitais de per si não tenham capacidade negocial para estabelecer acordos com base de value-based healthcare ou de gestão ou de partilha de risco, mas é possível fazê-lo a nível nacional e até é possível fazê-lo a nível europeu. Nós vimos, por exemplo, a questão da compra de vacinas foi um caso relativamente bem sucedido e inovador na Europa no relacionamento com a indústria. Portanto, acho que este é um desafio que impacta diretamente na sustentabilidade. Finalmente, também abrindo aqui, ou utilizando aqui uma deixa da doutora Rosa Matos, a questão de como é que nós podemos reforçar a atratividade dos hospitais para as novas gerações, atrair e reter talento. Porque isso é fundamental. Se nós não conseguimos fazer, a sustentabilidade do sistema e dos hospitais está em causa. E, de facto, hospitais mais verdes, hospitais mais comprometidos com o ambiente, é de facto um caminho, mas é também fundamental repensar o modelo de organização de trabalho. É fundamental. O Pedro Pita Barros deu uma entrevista na quinta-feira passada, penso que provavelmente algumas das senhoras, dos colegas, leram essa entrevista na quinta-feira, ao Diário de Notícias, e ele dizia que a questão da flexibilidade no trabalho é fundamental. Nós temos que encarar a flexibilidade de uma outra forma diferente da que encaramos hoje, porque as gerações de hoje não querem nem se relacionam com o trabalho da mesma forma que a minha geração se relacionou ou que este dos meus pais se relacionou. E, portanto, esta ideia de que quero ganhar dinheiro rapidamente e comprar um carro muito caro, as novas gerações provavelmente não querem carro. Falávamos nisto ontem, porque têm Uber e podem deslocar-se de outra forma e, portanto, é preferível ter organizado a vida para poder fazer surf à quarta-feira à tarde, em vez de fazê-lo ao fim de semana, que as praias estão muito cheias. E, portanto, se não percebermos isto, não percebemos nada. E de facto, a questão salarial, dizia Pedro Pita Barros, não é a única questão, mas é uma questão. A questão salarial também é uma questão. Mas, fundamentalmente, a questão da flexibilidade é fundamental. Uma auscultação feita pelo King's Fund no Reino Unido, há pouco tempo, dizia que teve como resultado cerca de 2/3 dos jovens médicos querem trabalhar a tempo parcial. 2/3. E se fizermos isso em Portugal, provavelmente dirão algo muito, muito parecido, desde que esteja garantida, digamos, um nível salarial atrativo. E, portanto, estes desafios, do meu ponto de vista, são fundamentais. Eu, para não ser muito negativo, gostava de concluir esta intervenção com uma nota de maior leveza. Há um escritor britânico, o G.K. Chesterton, para se procurarem na net, vêm dezenas, centenas de citações dele, que era um eutropélico. Para quem não sabe, eutropélia significa um palavrão em grego, como todos os palavrões, não é? Significa alegria, bom humor, e está na origem da terapia pelo riso. A eutropélia está na origem da terapia pelo riso. E ele era, de facto, um conhecido eutropélico. Ele dizia, por exemplo, que os anjos voam porque a razão pela qual os anjos voam é porque encaram as coisas com leveza. Porque se não encarassem as coisas com leveza, os anjos não voavam. E ele dizia uma coisa muito interessante, que é, reparem, viveu entre o final do século XIX e os primeiros 40 anos do século XX. E ele dizia o seguinte: o mundo moderno, e portanto moderno à época, divide-se entre progressistas e conservadores. Vejam como isto está atual. Atualíssimo, progressistas e conservadores. O negócio dos progressistas é continuar a cometer erros. E o negócio dos conservadores é impedir que os erros sejam corrigidos. E, portanto, vivido neste colete de forças, não é? Eu acho que o grande desafio para nós todos que estamos aqui, particularmente para os mais jovens, é encarar a inovação e o desenvolvimento como uma forma de continuar
a introduzir, a mudar o sistema e a inovar, sabendo que cometemos erros, mas mantendo sempre o senso de podermos de corrigir todos aqueles que pudermos. Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Muito obrigado. Eu já agora até aproveitava para dar nota do estudo que foi apresentado na última conferência de valor, também sobre a questão das percepções dos jovens médicos sobre o exercício da medicina no SNS, e consultar esse estudo porque também já tem dados bastante interessantes sobre isso. A minha filha geralmente diz que eu sou spoiler, não sei se posso ser um bocadinho de spoiler aqui, perguntar aqui ao Presidente da APA, que as próximas conferências de valor vão ser dedicadas a estas matérias especificamente de recursos humanos, portanto abrimos essa janela, depois o Xavier Barreto vai falar mais sobre isso, e naturalmente que é um tema da ordem do dia. Doutora Ana, voltamos aqui ao Algarve, só dá nota que estamos a falar de sustentabilidade, por favor, está bem? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite e peço desculpa, mas às vezes há imprevistos que nos impedem mesmo de conseguir sair onde estamos. Dito isto, e contextualizando como os meus colegas anteriormente fizeram, dizer que tenho aqui muitas coisas parecidas e outras nem por isso, não é? Portanto, dizer que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve se estende por 139 km de território do nosso país, tem 3 hospitais de adultos, distanciados 60 km entre eles e outro 20 km, tem um Centro de Medicina Física e Reabilitação, 4 serviços de urgência básicos, que eu penso que mais ninguém tem a nível nacional, um hospital psiquiátrico, temos 10 urgências abertas diariamente e somos o maior empregador a sul do Tejo, com mais de 5.000 funcionários. Somos ainda o centro hospitalar que o seu hospital de referência mais próximo está a 277 km. Portanto, dar-vos aqui o enquadramento do que é que estamos a falar. Estamos dimensionados para tratar uma população de 5.000 habitantes, sendo que, na maioria do nosso tempo, esta população representa mais de 2 milhões. Grande parte deles estrangeiros ou pessoas fora da região. Bom, dito isto só para o enquadramento da coisa, já que estamos aqui a carpir as nossas mágoas, e dizer que estou solidária com a doutora Rosa na perspectiva de esperar também que o novo centro hospitalar possa ser construído também em breve, de acordo com as nossas promessas, não é? Acho que já estamos as duas solidárias neste mote, portanto, vamos ver se será desta que conseguimos isso para uma melhor sustentabilidade, seguramente. Bom, mas o tema, como é sustentabilidade, eu tinha aqui preparado umas coisas, porque as nossas equipas, na realidade, merecem que eu possa falar aqui destes projetos que temos desenvolvido, nem sempre temos oportunidade. Um deles que vamos neste momento começou a funcionar e vai ser brevemente inaugurado, portanto vou aqui também ser um bocadinho spoiler, aqui com o Dr. Alexandre, mas dizer que criámos um laboratório de ortoprotesia em parceria com a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Para quê? Para termos, neste momento, temos um núcleo único de produtos de apoio do CHUA, porque como compreende eu tenho 3 serviços distintos, sendo que um deles é um centro especializado de reabilitação e, portanto, era importante promover aqui alguma economia circular destes produtos de apoio. E então surgiu esta ideia juntamente com a Escola Superior de Saúde e dentro das nossas instalações temos neste momento um laboratório de ortoprotesia que prevê o quê? Desenvolver próteses em tempos mais curtos, portanto permite que também rentabilizar aquilo que são os internamentos e as altas destes nossos doentes, monitorizar regularmente as próteses que estão em utilização para que possam aumentar o seu tempo de vida útil e, portanto, é menos desperdício e diminuir aqui um bocadinho também a nossa pegada neste sentido, potenciar uma melhor sustentabilidade também deste financiamento destas ajudas técnicas e depois conceber e fabricar de forma autónoma através de impressão 3D e também avaliando harmonizadamente através de técnicas computarizadas para diminuir os custos e os gastos de materiais de consumíveis para realizar os moldes. Portanto, este projeto é um projeto inovador que aposta sobretudo no desenvolvimento e na criação também de diversos produtos utilizando recursos locais. Portanto, este é um projeto que já vai gerar também a criação de algumas patentes por esta economia circular que se vai permitir fazer
e que eu acho que é mais uma das boas práticas que eu acho que nos faz falta, e realmente aquela ideia da doutora Rosa de haver aqui um Centro para a Sustentabilidade Hospitalar com uma estratégia nacional pode permitir exatamente isto, podermos trocar aquilo que são as boas práticas e aquilo que serve para nós, certamente servirá a outros hospitais e poderá ter aqui esta vantagem. Por outro lado, também dizer que nós também sentimos que os nossos jovens estão cada vez mais empenhados nesta questão da redução da pegada, na pegada ecológica e temos assistido a cada vez mais projetos nesta temática. O último, pelo menos que foi assim agora o reconhecido, foi um projeto da Gastro, que concorreu precisamente ao Prémio da Saúde Sustentável e que que ficou em terceiro lugar, que tem a ver com a diminuição do lixo produzido durante os procedimentos de endoscopia digestiva alta e baixa. Foi feito por um médico interno, portanto esta preocupação já é uma preocupação dos médicos internos, portanto a ilustrar um bocadinho isto, e que otimizando alguns circuitos de reciclagem de determinado material e melhorando aquilo que é o material utilizado, conseguiram aqui uma redução desta pegada ecológica muito interessante. E, portanto, cada vez mais os nossos jovens têm esta percepção de melhorar circuitos para diminuir desperdícios, para diminuir aquilo que é a nossa produção também de lixos, e colocar, sobretudo, fazer esta gestão dos lixos no local próprio, porque muitas vezes quando isto não acontece é quando nós aumentamos as nossas pegadas ecológicas. Portanto, dar-vos aqui nota que estas gerações são gerações com ideias muito próprias e muito enriquecedoras, que acho que todos nós temos de estar abertos a elas, ouvir os mais novos. Eu acho que, para além de progressistas, eles muitas vezes têm preocupações que não são as nossas. Portanto, nós não estamos habituados, não crescemos nessa perspectiva. Portanto, eu também sou da geração que nós trabalhávamos muito e passávamos a vida a trabalhar. Eles já não são dessa geração e sobretudo aqui no Algarve, que temos um mar espetacular, eles realmente preferem muito mais ir fazer surf, seja à quarta, à segunda, à terça. É sempre muito mais simpático fazer surf do que propriamente estarem a fazer urgências 3 e 4 dias seguidos. E, portanto, eu acho que temos que realmente olhar para esta nova geração de uma forma diferente, dar-lhes a possibilidade de desenvolver projetos, é o que nós temos feito. Estimulamos todos os nossos profissionais a apresentarem projetos, ideias que possam ser desenvolvidas e ouvi-los, sermos cada vez mais abertos a ouvir aquilo que são as ideias de quem colabora connosco. Não só, estou a falar não só o pessoal clínico, mas também todas as outras pessoas que trabalham connosco e que têm sempre algo a acrescentar. Eu acho que cada vez mais as administrações deixaram de ser as administrações que eram na minha altura, que habitualmente nós, quando éramos chamados à administração, nunca era bom sinal. Ficávamos sempre preocupados que teríamos feito certamente alguma coisa menos positiva. Neste momento as administrações acho que são muito mais abertas e as nossas portas estão abertas para a apresentação de várias ideias, vários projetos, e acho que é essa a forma que temos que continuar a cultivar. E pronto, deixar-vos aqui estas nossas ideias por aqui, pelo Algarve, e disponível para a discussão ou para outras questões que tenham. Obrigado, Ana. Nós estamos aqui cerca de 30 minutos. Eu ia também temos aqui algumas perguntas já pelos colegas que estão online, mas eu gostaria muito também de nos conseguirmos focar em algumas iniciativas que as instituições estejam a desenvolver agora. Eu sei que, na verdade, temos edifícios extremamente envelhecidos. O nosso parque hospitalar hoje é bastante envelhecido, por isso é que esta discussão dos novos edifícios, aliás, que é uma discussão que se prolonga. O Centro Hospitalar do Algarve também talvez não seja tão antigo como o Lisboa Oriental, mas também andará por lá, que aliás já teve um plano de diretor também, salvo erro, na primeira década do século, e estava na segunda vaga de PPP, salvo erro. Mas era importante percebermos aqui que estratégias. Eu sei que estes hospitais já têm desenvolvido algumas estratégias de eficiência energética, lidando com os problemas que estes edifícios têm. A doutora Rosa falou um pouco da questão da iluminação, mas existem outras estratégias que têm sido tomadas por estas instituições. Eu talvez passasse a palavra à doutora Rosa para falar do tipo de iniciativas que tem tomado no Centro Hospitalar de Lisboa Central
quer em termos de eficiência energética, quer também de coprodução de energia que algumas instituições têm estado a desenvolver. Não é? Muito obrigada pela pergunta. Eu, de certa maneira, aqui durante a pequena apresentação que fiz inicialmente, dei alguns exemplos, mas penso que isto não está. Eu só estou-me sempre a mexer. Tá? Tá, Pronto. tá. Sou eu e os óculos e eu, pronto. Peço desculpa. Já há bocadinho falei em alguns exemplos e continuo a dizer que é importante haver aqui uma estratégia nacional. Obviamente que é de salutar e é de enaltecer todo o trabalho que a instituição tem feito em prol da sustentabilidade e de um hospital cada vez mais verde e sustentável. Como disse, no nosso centro hospitalar, temos, das primeiras coisas que fizemos, porque temos, como disse, muitos edifícios, foi logo a mudança da parte das lâmpadas que gastavam muito mais energia por lâmpadas LED, e isso conseguimos fazer em todos os edifícios. Depois, a central, que era uma central a vapor, transformá-la em central de água, o que permite não só o fornecimento de água quente, como o aquecimento dos edifícios durante o inverno. Portanto, aqui também houve mudanças substantivas. Outra das questões e queremos muito, a transformação dos nossos carros, os carros de transporte internos. Está aqui o Dr. Leandro, que é o administrador responsável por essa área. Nós temos já alguns carros a gás, não é? E queremos carros elétricos, mas tudo isso nós precisamos de financiamento, precisamos de autorização e, por isso, volto ao ponto principal. Temos que ter uma estratégia. Temos que ter algum investimento para transformar o castanho em verde, como eu dizia há bocadinho. Porque temos carros velhos, muitos carros velhos. E se eu fizesse essa pergunta aqui na sala, todos diriam, tenho carros de 20 anos, 30 anos. Pronto. Falámos aqui dos medicamentos. Nós temos 8.000 doentes, certo, doutora Raquel? Quase 11.000. Olha, todos os meses vamos crescendo. Que recebem já os seus medicamentos na farmácia perto de sua casa. Portanto, isso... Estão-me a ouvir, não é? Não preciso muito de som, estou sempre a mexer, isto é terrível. 11 mil pessoas que recebem. Portanto, tudo isto é um trabalho diário e não paramos, porque o que acontece muitas vezes, e estava a ouvir o Centro Hospitalar do Algarve e o nosso Centro Hospitalar, desde o terremoto, que estamos à espera de um novo hospital. O Hospital São José nunca foi construído, não é um hospital, era um colégio. Portanto, e transitoriamente passaram para lá para ser construído um novo hospital. Portanto, quando me perguntam, exatamente isso que eu tenho a dizer, o Hospital dos Capuchos era um asilo. Portanto, é disto que estamos a falar. Mas, de qualquer maneira, isso não nos impede de fazermos melhor, sempre à espera de um novo hospital. Porque, de facto, quando nós chegámos, há 20 anos que não era feito qualquer tipo, ou muito pouco investimento naquele centro hospitalar. E todos os dias gastamos muito dinheiro por não fazermos algumas remodelações, alguma manutenção. É isso que esta equipa de quase 8.500 pessoas tem feito diariamente. Agora, precisamos de ir mais além. E eu reforço, é preciso uma estratégia nacional, é preciso que alguém, até em termos nacionais, nos promova não só medidas muito concretas, mas também um volume financeiro para que, efetivamente, cada hospital possa fazer o seu trabalho, mesmo aqueles que estão à espera no novo hospital. E eu fugi um bocadinho ao tema, já dei alguns exemplos, mas estamos agora e comprámos alguns equipamentos novos, utilizando até o Orçamento de Estado, que propunha alguns equipamentos no valor de 10 milhões, nós conseguimos ir lá buscar cerca de 3,5 milhões, e tivemos essa preocupação já nos processos de concurso, exigindo efetivamente que as empresas cumprissem alguns dos requisitos. Isso é muito importante, por isso é que um dos focos que eu falei na minha primeira apresentação falava no processo de compras. É extremamente importante termos em consideração e colocarmos nos nossos cadernos de encargos. Muitas vezes esquecemos, porque o preço é o mais importante, estamos sempre em déficit e, portanto, queremos sempre comprar o mais barato. Também temos que mudar um bocadinho esse chip e colocar outros fatores que não seja só o preço. Portanto, e aí temos também alguns exemplos. Não sei, não vos quero amassar mais, mas teria outros pequenos que todos nós temos e que são partilhados. Há aqui outro tema que já agora podemos começando a fixar, porque também temos de ter conclusões destas mesas. Uma é de facto, na questão da compra pública, que parece-me que faz algum sentido
cada vez mais na compra pública começarem a aparecer critérios desta questão relacionada com a sustentabilidade. Mas passava a palavra ao Carlos Santos também para dar nota, que eu sei que o centro hospitalar, até por experiência própria, tem sofrido grandes alterações em termos de eficiência energética e pedir para elaborar um pouco sobre isso. Eu tenho som aqui? Sim, Tenho. Sim, o cabelo não atrapalha nesse caso. O cabelo não atrapalha. Não, o cabelo tenho cuidado de não mexer muito. Obrigado pela pergunta. Sim, de facto, temos exemplos, alguns deles eu referi-os na minha intervenção. No âmbito do POSEUR temos vários projetos em curso, como a generalidade dos hospitais têm. A substituição das lâmpadas eficientes LED, sensores de movimento e, portanto, que permitem que as luzes sejam apagadas se não houver deslocação das pessoas, a substituição de janelas e portanto, todo esse trabalho, que é um trabalho muito exigente, porque nunca está feito e porque se confronta, como disse há pouco, permanentemente com falta de matérias-primas, com um cumprimento de prazos por parte dos adjudicatários, etc. Mas, de facto, enfim, estamos com alguns exemplos na área das parcerias para a inovação. Por exemplo, uma das coisas que não referi há pouco e que me parece particularmente interessante é explorar o potencial que os hospitais têm, e é enorme. Nós estamos a trabalhar nisso, através da UID, com o Alexandre Lourenço e com o Instituto Pedro Nunes e com outros parceiros internacionais, no sentido de permitir que o CHUC seja área de teste de soluções inovadoras orientadas para os doentes. E, portanto, antes dos produtos entrarem no mercado, produtos ou serviços, mas fundamentalmente produtos, entrarem no mercado, que possam ser testados em ambiente hospitalar, em ambiente real. O que é que isto permite? Permite, em primeiro lugar, que, de facto, a eficiência dos produtos que estão a ser trabalhados e a accuracy, portanto, corresponder às especificações, seja maior. Por outro lado, o hospital tem a possibilidade de beneficiar ou de um período mais ou menos alargado de utilização livre destes novos produtos, ou pura e simplesmente ser pago por estes serviços, o que, mais uma vez, impacta positivamente na sustentabilidade, desde logo na sustentabilidade financeira. Todos nós temos essa capacidade. Todos os 3 hospitais que estão aqui e outros têm esta capacidade única de ser áreas de testes de novas soluções para as quais a indústria tem todo o interesse do mundo, em vez de estar em ambiente que, no fundo, é ambiente de laboratório e que depois existe sempre um gap entre o contexto de teste em laboratório e o contexto real do hospital, porque tem as escadas, porque tem isto, porque tem aquilo, e, portanto, estas questões são importantes. Deixem-me falar também de 2 iniciativas que eu acho que são muito importantes no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra relativamente a esta questão da sustentabilidade. Uma delas é que nós, dentro de muito pouco tempo, vamos externalizar a lavandaria. Portanto, a lavandaria, que é também uma área poluente, enorme, muito poluente, vai sair do CHUC. E, portanto, isto permite 2 coisas. Em primeiro lugar, retirar de lá esta área para um outro local, para um outro operador, que no fundo é o operador que já está a operar a lavandaria nas próprias instalações, e, por outro lado, permite uma reutilização deste espaço, que são, enfim, um número de metros quadrados muito apreciável, e alocá-lo a áreas core, que neste momento fazem enorme falta. 2 outros projetos que me parecem particularmente importantes a este nível e que constam do plano estratégico. O plano estratégico foi apresentado, o plano estratégico do CHUC foi apresentado em setembro do ano passado ao público. Foi apresentado já à nova equipa ministerial, ao novo Ministro da Saúde, e teve da parte dele uma enorme receptividade. E tem aqui 2 pilares, entre várias coisas, mas tem 2 pilares que me parecem particularmente importantes ressaltar. O primeiro é a deslocalização de cerca de 1/3 da atividade ambulatória dos hospitais da Universidade de Coimbra, portanto o Hospital HUC, para o Hospital Geral dos Covões. Isto significa que nós vamos conseguir deslocalizar daquela área urbana, que está fortemente congestionada, cerca de 1.000 e 1.200 pessoas por dia que são retiradas ali daquela zona de celas. Isto tem um impacto brutal na mobilidade urbana, tem um impacto brutal na circulação e na qualidade de vida das populações ali, ao mesmo tempo que permite, de facto, utilizar uma infraestrutura que tem que ser construída de novo, de raiz, para poder acomodar
esta atividade ambulatória. E, no fundo, dar uma missão ao Hospital Geral dos Covões em linha com aquilo que, de facto, lhe compete, que é uma orientação fundamental para a área de ambulatório, porque é a área de ambulatório que resolve 60%, 70%, 80% dos problemas de saúde das pessoas hoje em dia. O outro é retirar a cozinha dos HUC e a armazém central e esterilização e colocá-la numa área de logística a construir, de raiz também, nos Covões, que permitirá, para além da utilização das áreas dos HUC para áreas core, que hoje fazem falta, por exemplo, não há um vestiário central, é fundamental haver um vestiário central. A quantidade de metros quadrados que se perdem nos serviços, porque as pessoas encafuam cacifos em tudo quanto é canto e esquina, não é? É porque os hospitais não têm um vestiário central, e isto é absolutamente mandatório, não é? E, portanto, a centralização de uma cozinha, a centralização de uma esterilização e a centralização de um armazém central. A cozinha e a esterilização permite, num Project Finance, ser financiado pelas rendas da entidade que vier a explorar estas duas áreas, serão necessariamente entidades diferentes, financia o próprio investimento, desloca e deslocaliza mais não sei quantas viaturas pesadas desta área urbana, tem um impacto enorme na redução e na qualidade de vida, na mobilidade nesta área dos HUC e, mais uma vez, permite reforçar a área dos terrenos do Hospital Geral dos Covões e dar-lhes uma outra finalidade mais em linha com aquilo que é o seu perfil. Portanto, tudo isto no final, as contas far-se-ão no final em termos do impacto na redução da pegada de carbono, na redução no impacto ecológico, mas tem um impacto inegável em termos de mobilidade urbana na cidade de Coimbra. E esta são provavelmente dois dos exemplos que vale a pena aqui ressaltar. Obrigado, Carlos. Excelentes exemplos. Eu creio que, para além da pressão que temos tido agora nos custos até da energia, que faz sentido cada vez mais investir na questão da eficiência energética, no Algarve a questão da água ainda se faz sentir mais. Nomeadamente essas questões até relacionadas com a utilização eficiente da água podem fazer mais sentido. Doutora Ana, como é que estamos em termos de iniciativas no Centro Hospitalar do Algarve? Nós, neste momento, de facto, a parte energética é uma parte que a todos nos afetou, com os aumentos que tivemos, e, portanto, criar aqui, nós já tínhamos uma coprodução, que neste momento não será mais centrada, porque tínhamos uma coprodução com apoio de gás nas nossas instalações, mas agora com o gás a não ser uma alternativa, portanto, não terá um impacto. Mas temos outros projetos que estão a financiar, portanto, ainda não está concluída a candidatura, mas estamos a ter um projeto com coprodução energética com painéis solares, em que o hospital fará uma rede com os prédios de habitação ao seu redor, portanto, fará uma rede, no fundo, produtora e consumidora, no fundo, para podermos rentabilizar a energia produzida durante o dia, que a maioria das pessoas, na sua casa, não a consome durante o dia, porque o consumo diário nas casas é reduzido e, como não há acumuladores, portanto, essa energia tem que ser com painéis solares, até porque um clima único. Em relação à parte ambiental, temos a questão da substituição do amianto, que também é uma situação que, como temos edifícios antigos, ainda é uma preocupação e que nos candidatamos precisamente a obras nesse sentido, ainda financiadas pelo Ministério das Finanças. Temos ainda, estamos a começar a mudar para carros elétricos, ou seja, nós já começámos a deslocalizar os nossos médicos para irem fazer consultas na proximidade, portanto, naqueles sítios cujo o transporte aqui em baixo, o transporte público no Algarve não é muito friendly, e, portanto, as pessoas têm muita dificuldade de se deslocar, a maioria delas consome muitos transportes hospitalares, portanto, nós temos uma fatura de transportes muito grande, e aquilo que tentámos fazer neste momento foi levar os nossos médicos aos doentes e não os doentes aos médicos. Então, levar as consultas de especialidade àqueles sítios com maior dificuldade de acesso. Posso-vos dar um exemplo, começou dia 1 de junho em Algesur, e que temos neste momento já consultas de pediatria que fazem o acompanhamento das crianças que nasceram no primeiro mês em que nasceram, vão vê-las até na proximidade de casa
juntamente com a equipa do Centro de Saúde, e já promovem alguma vacinação também. Temos também a medicina interna e temos a medicina paliativa. E, portanto, neste momento são 3 áreas que já avançaram, portanto, aqui em Algesur. Como temos estas unidades todas espalhadas pelo Algarve inteiro, a nossa ideia é expandir também para Vila Real de Santo António, Tavira, Albufeira e Silves, e podermos chegar a estes sítios. Os municípios têm-nos ajudado de que forma? Com o transporte. Portanto, o transporte das equipas já é feito em carros elétricos que foram cedidos pelas autarquias, e portanto estes já são os que temos a funcionar connosco e têm funcionado muito bem. Nas nossas equipas de saúde comunitária também temos financiamento próprio do PRR para estas viaturas também elétricas, mas que neste momento temos um grande problema, que é a entrega das mesmas, que não há no mercado, e portanto tem-nos dificultado aqui muito a operação, porque não há viaturas para entrega, como sabem, não é, no mercado, e portanto isto tem sido um problema. Em relação à água, para nós é uma preocupação, como sabem, portanto, acrescida aqui no Algarve pela questão da seca. Nós temos participado em tudo o que são iniciativas para tentarmos ver de que forma podemos otimizar o consumo de água, o que num hospital não é muito fácil, como imaginam, não é? Portanto, nós temos aquelas pequenas poupanças que se fazem, que podemos fazer em casa, né? Temos os temporizadores das torneiras, a questão da melhoria dos autocolismos, pronto, toda essa rentabilização que se pode fazer de logo em qualquer local, mas que temos a consciência que não chega, porque nós gastamos muita água. Tivemos aqui a gestão, quando foi durante o verão, a questão da rega, não é? Portanto, da rega dos espaços verdes tem sido também uma preocupação, e como é que vamos otimizá-los para não perder espaços verdes, mas também não ser um problema para a questão da água, não é? Portanto, isto não é muito fácil, mas temos estado a trabalhar também com as autarquias para melhorar este nosso consumo de água, ainda não tendo um plano estratégico definido, porque há muita dificuldade em conseguir reutilizar águas, por exemplo, que seria uma das soluções, mas neste momento os equipamentos não estão pensados nesse sentido, e portanto as adaptações para isso não são simples, nem são fáceis de fazer, e depois tem outras questões legais, que é o não podemos reaproveitar as águas de um hospital. Tem aqui um sem número de dificuldades que imaginam que na lei estão todas lá incluídas, e que não se sabe muito bem como é que se pode fazer. Portanto, e então ter uma central que pudesse reutilizar estas águas na proximidade de um hospital, então era o fim do mundo, e portanto não é fácil, não é simples. Mas temos vindo a falar com as autarquias para ver se conseguimos alguma solução em que somos parceiros, e temos todo o interesse nisso para melhorar o nosso consumo de água, obviamente, e pronto, estas medidas que podemos fazer em casa já foram feitas, mas são poucas, são curtas, não é? Para aquilo que é necessário, e a sensibilização por todo o hospital, não é? Então, nós temos informação pelo hospital neste sentido, a sensibilizar as pessoas para o consumo da água. Mas isso é aquilo que todos nós podemos fazer, mas achamos que claramente é pouco. E portanto este é mais ou menos aquilo que a gente vai tendo, para além do que vos falei, foi isto, é tentar reduzir a nossa pegada também em termos daquilo que é o consumo de transportes, não é? Nós temos um consumo de transportes que é incrível, não há assim uma expressão melhor, porque não há transportes públicos e as pessoas não conseguem deslocar-se aos hospitais, portanto quase todas as deslocações que são feitas ao hospital, quase todas elas são feitas em transporte de doentes, portanto, como imaginam, a nossa fatura de transportes é gigante, e o facto de descentralizarmos as consultas e levarmos as consultas à proximidade é um bocadinho na tentativa de diminuir também esta pegada e estarmos mais próximo dos utentes, que é isso também que nos interessa. Às vezes é muito mais fácil deslocar uma equipa de saúde do que propriamente 10 ou 12 utentes de um determinado local. Muito obrigado. Eu creio que esta aí pegou aqui numa questão também que trazia também aqui para a discussão. Para já perguntar também à plateia se têm perguntas para colocar, deixar-vos o tempo aberto, mas então continuando a nossa conversa, que é a questão realmente da mobilidade dos doentes. Eu creio que já foi abordado por pelas várias intervenções.
mas evidentemente há aqui uma mobilidade grande. Eu tinha um amigo que costumava dizer que os países conseguiam medir o seu nível de desenvolvimento pelo parque e pelo estacionamento de automóveis junto aos hospitais. Portanto, se nós visitarmos os nossos hospitais portugueses, conseguimos perceber assim um grau grande de desenvolvimento à volta deste tipo de estacionamento. E a verdade é que é um pouco estranho até de ouvir a doutora Ana, e eu creio que é partilhado um pouco por todos, que é a falta de transportes públicos, muitas vezes que existem também para servir as nossas unidades hospitalares, mas que também pode existir também esforço das próprias instituições para melhorar. Eu creio que a doutora Rosa tem maior felicidade no Centro Hospitalar Lisboa Central, que tem várias redes de metro, de autocarros, tudo, de várias coisas, mas talvez passava a palavra ao Dr. Carlos Santos, que também tem tido um trabalho de colaboração com a autarquia e com a unidade de Metro Mondego, também nesta questão da mobilidade dos doentes, que vai fazer a diferença certamente. Sim, nós vamos passar aí um ano infernal a partir de dezembro, porque vão iniciar-se as obras de Metro Mondego, que vai passar exatamente pelo campus hospitalar dos HUC, vai cruzar a avenida em frente, vai ao hospital pediátrico, dá a volta no hospital pediátrico e regressa novamente pelos HUC. Isto tem um potencial de redução do número de utilizadores de viatura automóvel própria enorme. A Metro Mondego estima 30 milhões de passageiros ano. Eu, enfim, não sou especialista em tráfego, como é óbvio, provavelmente nenhum de nós aqui será especialista em tráfego. Parece-me uma perspectiva excessivamente otimista, mas mesmo que não sejam 30 milhões e que sejam 20, é extraordinário. Qual é a questão? A questão é que é necessário que as pessoas adiram a este meio. E o que é que está a acontecer? É que as pessoas não aderem. Nós temos neste momento um sistema de ecovia em Coimbra, que foi retomada pela anterior autarquia depois de 10 anos de uma experiência falhada. A ecovia é um transporte extraordinário porque parte de 3 ou 4 pontos da cidade onde existem parques de estacionamento periféricos externos e que liga ao hospital, à universidade, através de viaturas pequenas, climatizadas, com internet, com rádio e eventualmente penso que até com televisão, e elas circulam todos os dias, a maior parte dos dias, vazias. Aliás, curiosamente, muitas pessoas referem-se a ela não como ecovia, mas como ecovazia. E, portanto, quer dizer, há aqui uma questão de mentalidade. Nós não nos podemos queixar exclusivamente da falta de alternativas em termos de transportes públicos, porque é preciso mudar aqui o mindset das pessoas, e provavelmente ele só muda se efetivamente se estas medidas forem acompanhadas de medidas restritivas da utilização e da entrada de viaturas urbanas, automóveis poluentes nas cidades. Isto tem que ser feito. Cidades como Vitória, por exemplo, que não é uma cidade particularmente bonita aqui no País Basco, mas que hoje em dia, em poucos anos, conseguiu restringir praticamente de forma total a entrada de viaturas no centro urbano da cidade e, ao mesmo tempo que ofereceu uma rede de transportes públicos absolutamente fantástica, e, portanto, hoje as pessoas não usam o carro porque não podem e usam o transporte público porque existe e é de qualidade. E, portanto, eu acho que a conjugação do lado da oferta e do lado da procura é fundamental para poder reduzir este problema. Nós estamos ainda muito longe disto. Aquilo que a doutora Ana referiu, ter hospitais a 100 e tal quilómetros uns dos outros, sem transportes públicos no Algarve, é mortal, porque de facto a fatura de transportes nos hospitais é muito grande. Mas, portanto, em Coimbra, estima-se e espera-se que a entrada do Metro Mondego, a par dos interfaces que vai ter com os transportes municipalizados, permita efetivamente uma redução massiva da utilização das viaturas. Já agora uma nota também, o CHUC tem no seu plano estratégico a requalificação de todo o estacionamento atual do estacionamento de superfície, que vai naturalmente ter que ser pago. E ao ser pago, permite também que uma parte da receita proveniente do estacionamento possa servir para financiar a utilização de transportes públicos por parte dos próprios trabalhadores. Isto como estímulo para que efetivamente possam utilizar o transporte público. Nós, neste momento, o parque, quem conhece os HUC sabe que a oferta de estacionamentos, além de ser desordenada, responde apenas a cerca de 50% das necessidades e, portanto, tem também que se investir quer do lado da oferta, quer do lado da procura, e trabalhar estas duas medidas em conjugação. É isso que está previsto. Doutora Rosa, em Lisboa não se consegue andar de carro, portanto está o problema resolvido, a restrição da utilização do automóvel.
que usar o micro. Já disse, os 6 hospitais são diferentes e a maneira como se lá chega também é diferente e muitas vezes até condiciona a ida dos próprios profissionais. Quantas vezes, mas é para o Curro eu vou. Se for para o São José nem pensar que não consigo lá chegar de manhã. Portanto, há esta grande dificuldade nos transportes, porque os transportes públicos, como já foi aqui dito, nem sempre funcionam da melhor maneira. E há bocadinho, quando eu falava na inovação e sustentabilidade, esqueci-vos de referir uma coisa que eu penso que é extremamente importante, que é a comunicação. A comunicação que tem que ser feita às pessoas, a todos nós. Porquê? Porquê é que eu não devo ir de carro? Porquê é que eu não o devo utilizar? E o Carlos falava nisso, quer dizer, há transportes públicos, mas as pessoas não utilizam. Portanto, é preciso aqui investir muito na comunicação, tendo em atenção tudo aquilo que esta manhã aqui dissemos e que é de extrema importância. Tanto para os próprios profissionais, é muito difícil, e dei este exemplo, porque no Curro até há a possibilidade de estacionamento de São José está extremamente condicionado, ou os capuz, que é um problema, fazem filas à porta para entrar, os próprios profissionais, e como diz o Alexandre, há ali 1 metro à porta, quer dizer, lá embaixo há ali 1 metro, porque é que não se utiliza? Claro. É mais fácil. As pessoas não utilizam, por inúmeras razões, ou porque é uma zona, à noite é uma zona de risco, ou porque de manhã o metro está sempre atrasado. É preciso oferecer mais e melhor qualidade às pessoas. As pessoas têm que acreditar que a rede de transportes públicos é uma rede segura, chega a tempo e horas. Tem que se fazer esta alteração, tem que se fazer a mudança. Estamos sempre a falar no mesmo. Isso é que é uma verdade. E nunca conseguimos dar esta volta de que, efetivamente, estamos a criar transportes. Mas, como o Carlos disse, possivelmente para uma taxa de ocupação de 50%. Porquê? Porque não fizemos o trabalho anterior que era preciso fazer quando projetamos os novos transportes. O que é que as pessoas querem? É que nós não perguntamos o que é que as pessoas querem. E quando perguntamos, às vezes, não gostamos da resposta. Portanto, este trabalho de comunicação e como chegar à população e aos doentes é extremamente importante. Há bocadinho esqueci-me de falar disto, mas penso que cada vez mais, e hoje estamos numa sociedade da informação, cada vez mais esse tem que ser o caminho, para que efetivamente possamos ter uma sociedade cada vez mais sustentável, mais verde, porque todos temos problemas e isso é uma realidade. E Lisboa é um mau exemplo disso. Para se chegar da Maternidade Feira da Costa a São José, às vezes mais as horas. Ainda estou à espera de ver a doutora Rosa de bicicleta. Deixa-me... Também. E eu gosto da bicicleta. Portanto, não é para desde que as ruas de Lisboa... A doutora Ana vai ser mais difícil, e bicicleta de Portimão ao Faro vai ser mais desde complicado. que as ruas de Lisboa tenham condições, e é verdade, para que as pessoas possam andar de bicicleta. Estamos aqui no final do nosso tempo, para já agradecer à doutora Ana, foi como se estivesse aqui, não há problema nenhum não ter conseguido estar connosco, e agradecer ao Carlos Santos, à doutora Rosa também por ter partilhado aqui este painel comigo. Eu creio que este tema da APA, e felicitar o Xavier Barreto e toda a equipa da APA por trazer este tema à discussão. Há aqui muitas matérias que nós podíamos continuar aqui a discutir, mais até dentro das nossas próprias instituições, a reter esta necessidade de ter realmente uma estratégia para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu dou nota que ainda ontem foi apresentada o Centro da Federação Internacional dos Hospitais para a Sustentabilidade, e que está disponível para apoiar os hospitais, e que faz sentido, porventura, também existir uma estratégia pública nesta matéria para Portugal, desde a utilização eficiente energética, que já é algo que está nas nossas mentes, mas a água falta, e temos nota aqui um pouco disto, que a utilização eficiente da água é algo que ainda não acontece de uma forma mais responsável nas nossas organizações. E depois estas questões todas de mobilidade, não falámos aqui de produtos recondicionados e de utilização e de redução do desperdício, mas certamente vamos ter a oportunidade de continuar esta discussão no futuro mais que próximo. Portanto, a todos, muito obrigado.